da Mamãe Tudo. Oi, mamães cansadas! Sejam muito bem-vindas a mais um Desabafos da Mamãe Tudo! E hoje, gente, se prepara que o episódio vai estar longo, porque eu tenho muita coisa pra perguntar pra essa mulher, pra história dela, pra tudo, assim, eu tenho muita dúvida porque é um tema que eu acho muito importante de ser falado, que é a adoção. E além de tudo, eu sou uma mamãe que tem muita vontade de adotar também. Então pensa o número de dúvidas que eu tenho, de curiosidades e de vontade, assim, né? E ela vai falar abertamente hoje com a gente para realmente mostrar a importância disso. E vamos lá, a mamãe é a Priscila Mendes! Que prazer estar aqui, Vi! Obrigada! Sim, gente, eu sigo ela, mando mensagem, converso e falamos algumas coisinhas sobre, enfim, um outro assunto que eu vou falar aí no meio. Mas assim, Pri, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Espero que você sinta muita vontade pra, enfim, influenciar as pessoas mesmo a até pesquisarem um pouco mais sobre a importância da adoção, né? Bom, gente, eu vou contextualizar um pouquinho pra vocês sobre a vida da Pri. Ela é mãe de 2, tá? E a Pri, você adotou porque o seu marido teve um diagnóstico que ele era estéril. Foi isso? Isso mesmo. E você sempre sonhou em ser mãe? Sim, nossa, era o maior sonho da minha vida. E como que foi a notícia pra vocês dois? Foi um luto. A gente se deparou com um momento que a gente nunca imaginava viver. Porque, né, a sequência da vida, você casa, né, você namora, casa e fala, vou ter um filho. E chegou naquele momento de a gente olhar e falar, e agora? Né? E quanto tempo vocês estavam juntos? 4 anos, a gente namorou por 4 anos, casamos, e a gente falou, vamos curtir um pouco e depois, E ele nem imaginava? Não, os irmãos dele têm filhos, então era uma coisa que a gente nunca imaginava acontecer com a gente. De saúde ele tava super bem, ele só tinha... Super bem. Entendi. E a gente não fez, até uma dica aí, ó, façam os exames pré-nupciais, né, porque é importante, se você descobre antes, você acaba antecedendo ali, pensando melhor, né, no que você vai fazer caso isso ocorra com você. Mas foi um baque, a gente ficou um tempo de luto, digamos assim, mas depois a gente entendeu que Deus tinha planos diferentes para nós e nós entendemos que os planos de Deus são os melhores, né? E partimos para adoção. Não, com certeza. E ele também tinha um sonho de ser pai? Muito, ele sempre foi. Mas então para ele deve ter sido muito difícil, né? Muito, ele ficou muito mal. Foi mais difícil pra ele do que pra mim. Ele chegou a falar, Pri, vamos ver reprodução assistida, né? Você não quer ficar com aquele barrigão. E aí eu fui, né, digerindo tudo que estava acontecendo e olhei pra ele e falei assim, de verdade, Eliel, meu sonho é ser mãe. A fase da gestação é linda, é importante, mas assim, meu sonho é ser mãe. Se não for possível dessa forma, não vai ser um problema, né? E a gente foi construindo isso, seguimos pela adoção. E muita coisa aconteceu depois que a gente vai falar aí, né? Com certeza. E quanto tempo que vocês tiveram de processo pra verem qual... Porque existem muitos meios de se seguir pra você ser mãe, não só adoção, quando um dos dois não consegue, né? Ou gerar, ou o marido é estéril, enfim. Quanto tempo vocês levaram pra chegar numa conclusão, assim, que não, vamos adotar, vai ser eu tenho certeza que é esse o caminho que meu coração tá mandando, assim. Não passou de 2 meses, porque é engraçado pensar, a gente levou o baque, né, do diagnóstico, porém, a adoção já era algo que a gente pensava. Legal. Era algo que estava lá dentro do nosso coração, né, uma sementinha ali adormecida. E aí, quando veio o diagnóstico, eu olhei pra ele e falei, Eliel, a gente não falava que a gente poderia adotar? Olha aí, e vamos seguir por esse caminho. Ele ficou um pouco assim, apreensivo, porque eu acho que ele sentiu um pouco da culpa de repente, de não realizar um sonho meu, de repente ficar grávida, ter barrigão, né? E eu falei pra ele, não, meu sonho é ser mãe, a adoção vai me preencher. E foi assim que a gente seguiu para o caminho da adoção. Foi rápido, então. Muito decididos. 2 meses é um tempo ok pra um processo, assim, não demorou muito. E agora uma pergunta que não quer calar. Quanto tempo do processo da adoção? Na fila, esperando, foi muito rápido ou foi demorado? Nós passamos por 2 adoções, né? Sim. Na primeira adoção foi a do Pedro. A gente ficou na fila 2 anos e 2 meses. Eu achei que foi um tempo ok. O perfil que a gente colocou... Porque, não, vamos falar a verdade que assim, é muito demorado. É um ok perto de outras histórias que a gente já ouviu. Então, mas aí que eu ia chegar, né? A questão da espera, ela tá mais relacionada ao pretendente do que as crianças, acredita, Vi? Porque assim, ó, vamos lá. Eu coloquei que eu aceitava uma criança de 0 a 4 anos e meio.
E aí o que acontece? A maioria das crianças que já estão disponíveis são maiores ou tem muito grupo de irmãos. E quando eu falo de grupo de irmãos é assim, de 3 para mais. E às vezes a realidade do pretendente é querer um filho só. Então essa espera está mais relacionada às crianças que estão disponíveis versus o desejo, aquilo que o pretendente... E é muito difícil você adotar uma criança já maior, que tem 2 irmãos, que cresceram juntos, e essa separação, né? Como que funcionaria isso? Então, por isso da demora, porque hoje eles evitam separar. Legal. Só se realmente eles entenderem que é um perfil inadotável, que não vai ter condições, ninguém vai adotar, aí eles separam. Mas no geral, eles tentam até o último adoção de grupo de irmãos. Tem uma galera que adota mesmo 5 até mais. E muitas crianças passam a vida toda até os 18 anos, né? É um número muito alto, né, de crianças que acabam não são adotadas e só saem da adoção porque ficaram maiores de idade, não? Sim, inclusive assim, algo que a gente tem trabalhado muito, né, com projetos para auxiliar, porque essa criança ela sai dos 18 com 18 para onde ela vai, né? Exatamente. Ela não tem um lar, não, então hoje tem bastante projeto para profissionalizar, né, para que eles consigam ser direcionados e consigam seguir a vida, né, com uma estrutura. Eu tava até comentando com a Pri, gente, que quando eu tinha 4 anos, a minha mãe queria adotar uma irmãzinha pra mim da mesma idade, de 4 aninhos, 5 aninhos ali. E a gente chegou a iniciar o processo na época, eu não vou lembrar como foi, porque eu era muito novinha, mas eu lembro dela me levar pra conhecer as crianças, pra ver como era a vida delas, né, ter esse discernimento do que era uma adoção. Mas na época meus pais se divorciaram, então, tipo, naquela época, 20 anos atrás, não tinha a mesma... Tá melhorando muito, né? Vamos combinar. Melhorou muito. A facilidade que hoje, se você é mãe solo, se você são 2 pais, são 2 mães, independente da estrutura familiar, você consegue adotar hoje. Naquela época, era muito mais difícil quando era uma família tradicional. Isso. Entendeu? Então, acabou que não deu certo. Mas eu e o Eli, a gente tem muita vontade de adotar. Olha muita vontade, assim. A gente tem muita vontade, quando a Lu estiver maiorzinha, lá pra uns 5, 6 aninhos, ter um filho ou uma filha que tenha uma idade maior ou parecida, já uma criança mais velha, porque a gente tem essa consciência que acaba sendo mais difícil de adotar, pra ser parceiro e crescer juntos, e a família aumentar também, né? Mais um filho. E o que você diz pras mães quando te dizem isso, quero adotar? Você fala o que pra elas? Eu sempre falo uma coisa, que quando a sementinha da adoção entra no coração, é uma coisa que vai ficar exalando ali o tempo inteiro da sua vida, né? E eu falo que Deus planta essa sementinha, porque existem crianças que precisam de um lar. A adoção, ela não é caridade. É se formar família, né? Sim. É ter família. Então, Deus escolhe ali aquelas crianças, assim como Ele escolhe, né? Para estar dentro da barriga de uma mãe, Ele escolhe essas crianças para estar dentro do nosso lar. Então, a sementinha, ó, vai ficar aí, ó. Exatamente. Germinando. E eu falo que o meu papel hoje, né, como influencer que fala sobre adoção, é regar essas plantinhas, essas sementinhas, para que elas floresçam e que mais famílias possam ser felizes através da adoção. Vamos para a primeira dinâmica, Pri. Vou te explicar Bora. como que ela funciona. Chama o Manual da Mamãe Perfeita. Ai, meu Deus. Existe a mãe perfeita? Eu acho que não. Acho que toda mãe é perfeita pro seu filho, entendeu? Mas a verdade é que a gente fala nessa dinâmica? Que existe a teoria e existe a prática, né? Muitas vezes até dá certo o que você aprende ali na teoria do que é melhor de se fazer, independente de qual seja o assunto, funciona na prática, mas muita coisa não. Então esse manual é pra gente realmente desconstruir ele, falar que tipo assim, tem nada a ver, sabe? Coisas que às vezes a gente acha que é o ideal, mas na prática às vezes não vai dar certo. Então hoje o manual é sobre a adoção, que vai ter uma frase aqui que é o ideal pra maternidade, mas vamos ver se ela é real ou não, tá? E a frase de hoje é: o ideal é que depois que você parir, o leite vai descer. Bom, isso aqui, gente, é uma farsa. Porque estamos aqui com uma prova viva de que tem como você amamentar adotando. Sim. E que não tem nada a ver, não é, Pri? Conta como que foi a questão da amamentação pra você. Olha, o mais engraçado é que eu não sabia. Eu, num processo de adoção, eu não sabia que eu poderia amamentar. E como eu falei... Quando descobriu? Muito, mas apreensiva, porque o medo do desconhecido, né? É, claro. E aí, quando o meu telefone tocou, falaram, olha, tem um menino de 9 dias na maternidade, detalhe que o telefone tocou no dia do meu aniversário, olha o presente. Delícia. E chegando na maternidade, na hora da alta, a enfermeira falou assim, olha, você sabia que você pode amamentar, né? Eu, oi? Você pode amamentar. E aí eu entrei em contato com o meu ginecologista, falei com ele, ele passou algumas medicações.
E eu me preparei para aquele momento, né? Até muita gente tem curiosidade, as medicações são as mesmas que quando as mãezinhas têm dificuldade pro leite, são as mesmas, né? E aí a gente estimula e o leitinho desce. E demorou uma semana, mais ou menos, depois que o Pedro já estava em casa, né? E que eu comecei o processo, fiz também a relactação, né? Porque, gente, tem todo um processo, desce o colostro, mas o tempo, a quantidade de leite que descia para mim não era a quantidade que o Pedro já tomava, né? Normal. Então, a gente fez todo um processo ali de relactação também. E quando você viu que o leite desceu, Não, foi muito emocionante. você achou que era uma coisa de Deus mesmo, divina, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, tudo bem, é o estímulo e tudo, mas é como se o seu bebê entendesse, ai, a minha mãe, Sim, e tipo, e o corpo entendesse, você tem um filho. sim. E ele sente, o corpo sente o estímulo no seio, que manda pro cérebro, produz leite, meu filho, produz leite. Tem um filho, tem um filho. Então, tipo assim, como as pessoas não têm essa informação, né? De que muita gente acha que é o que tá no livro do Manual Perfeito. Que o parto, o fato do bebê sair, que o corpo entende que tem um filho. Mas não. É o fato do seu filho te querer, o seu filho sentir, o seu filho realmente sugar o seu seio, né? Então é isso que faz com que o leite desça. E como que foi, assim? Você viu o leite saindo, assim, meu Deus! Primeiro eu vi o colostro, né? Porque, gente, desce tudo igualzinho da mamãe, né? Que gestou por 9 meses. É claro, né? Que às vezes não na mesma quantidade que o bebê quer. Mas, assim, foi muito interessante até de eu entender, porque eu não estava preparada para aquele momento. Aí começou a ser o colostro, eu falei, mas é assim mesmo, né? Que cor diferente. E aí eu falei, não, são as primeiras mamadas que vão ser assim, depois vem o leitinho. Assim, eu lembro, Vi, que não foi algo que eu sonhava, ainda mais quando eu decidi ir para o caminho da adoção, mas assim, foi algo que eu falo que foi Deus que preparou para mim, era algo que eu tinha que viver, né, com o meu filho, e talvez até para que hoje eu pudesse dizer para outras mães que, por algum motivo, né, não possam engravidar da forma natural, que assim, para Deus não há limites para ele operar o milagre dele, né? E eu vivi esse milagre e hoje eu posso compartilhar. E muitas mamães, através do meu depoimento, do meu testemunho hoje, conseguiram amamentar os filhos. Isso é muito gostoso, né? Eu consegui ter o leite, mas também uma quantidade muito pequena, assim, muito pequena. E também usei o relactador, né? Pra relactação, Sim. inclusive hoje na nossa marca tem, até comentei com você. Sim. A gente vende o relactador para essas mamães. Pra quem não sabe, o relactador, eu vou mostrar pra vocês no final do programa, mas ele é um potinho com uma sondinha, né? Que você coloca no meio do seu seio e independente se é leite ordenhado ou fórmula, você complementa o que tá saindo do seu peito. Foi aquilo que fez a minha amamentação dar certo, sabe? Eu super tive um processo de aceitação de que, tipo, eu nunca conseguiria amamentar sem aquilo. Me cobrava demais, porque eu tinha o sonho de amamentar. Mas depois que eu entendi, vi que eu tava amamentando e que ela tava tendo aquele negocinho comigo e tal, eu aceitei, sabe? Foi um processo muito bom depois da aceitação. E quanto tempo você conseguiu amamentar assim que foi saudável pra você? O Pedro, ele durou uns 2 meses e meio, não foi um período muito longo, até por conta da quantidade de leite que descia versus que ele tomava. Sim. Ele ficou na mamadeira, né, pelo período que eu ainda estava me preparando. Sim. Mas assim, Não, mas é bastante ainda, muito. Porque é uma confusão de bico, exatamente fluxo, isso. É muito difícil. E aí, depois começou a confusão ali do bico, né, porque ele mamava. O que eu tinha que fazer, gente? Como a quantidade de leite ali, né, era diferente, e menino guloso, a consultora de aleitamento materno falou, dá um pouquinho da mamadeira para eles tirar aquela loucura e depois você dá o peito. Então, foi nesse modelo que a gente fez esse processo ali de amamentação, que durou ali, deu 2 meses e 20 dias aproximadamente, né? Não chegou a 3 meses. Mas eu falo que eu sou muito feliz por essa oportunidade, porque eu sei que todas as principais vitaminas eu consegui, né, fornecer para ele. Com certeza. Mais ainda, né? Porque, tipo assim, eu sou super a favor da amamentação. Mas assim, eu sei também o limite da mãe, né? Tipo, eu acho que você tem que respeitar muito o seu limite. Então, que bom que você fez, que bom que você deu o seu máximo e que você ali os primeiros 15 dias dando já seria uma super vitamina, né? Um super nutriente pro seu filho. E aí, Luísa Manuela. Ai, meu Deus. Luísa Manuela. Vocês tinham vontade de ter mais um filho? Entraram na fila quando? Meu sonho sempre foi ser mãe de casal, né? E aí na adoção do Pedro a gente colocou menino ou menina, veio o menino. E aí no final do processo dele, o fórum já pergunta, você quer continuar no processo? A gente coloca no final da fila, só que a gente não precisa passar por entrevista, documentação, não tem aquela... Pula uma etapa que já foi burocrática, feita. Pula. E a gente falou, sim. E aí a gente só foi lá pra dizer que a gente queria uma menina, né? Que meu sonho era ser mãe de casal.
E aí a gente ficou, né? E esse processo foi mais, assim, intenso, porque a gente já tinha o Pedro. Então, a minha preocupação de dizer pro Pedro assim, filho, eu te amo, mas você não veio da forma convencional, né? Você nasceu da barriga de outra mulher, mamãe queria muito ter um E filho. quando que você explicou isso pra ele? Que hoje ele tá com 5 quase. 6. 6? Ele já fez 6. Desde sempre. Eu já explico também pra Luísa. Inclusive, eu fiz um livro pra ele, que esse livro foi publicado até. E ajuda outras mamães e até pra que outras crianças, eu até trouxe ele aqui. Ah, eu vou querer. Depois você Pode pegar, pode pode pegar. Super. Esse livro ele foi feito pra Lua. Pra você falar de adoção pra ela. E ele foi criado assim, da história que eu contava pro Pedro, né? Que eu Muito ficava legal. com a preocupação. Eu acho que tem gente que fala assim, nossa, eu nunca vou adotar porque a adoção não dá certo, as crianças, né, crescem revoltadas. Muito Tem essa didático. coisa antigamente, né? E assim, na verdade, o desconhecido faz a revolta, né? Porque antigamente eu falo que era igual novela mexicana. As crianças por adoção descobriam no leito de morte, né? Alguém revelava. Tipo, você não pode contar. Não conta, e no leito de morte alguém contava e ele falava, como eu vivi minha vida inteira e não sabia E é disso. frustrante, né? Você achar uma história que é mentira. É muito Exatamente, frustrante. o amor não é baseado em mentira, né? E aí, desde bebezinho, eu ficava, filho, mamãe te ama muito, você não nasceu da minha barriga, você nasceu da barriga de outra mulher, mas papai do céu mandou você pra cá. E aí eu contava essa historinha pra ele. Quando deu 2 aninhos, eu falei, gente, agora ele já tem uma consciência, será que ele entende a história que eu conto desde bebê? E aí foi quando eu escrevi esse livro. De uma forma muito artesanal inicialmente, né? E o livro conta essa história de que a gente era feliz, mas faltava alguma coisa para a alegria ser completa. E eu fiz uma oração pro Papai do Céu e falei, Papai do Céu, eu quero ter um filho. Ele falou, eu vou te dar, mas vai ser de uma forma diferente, vai nascer da barriga de outra mulher e eu vou mandar para vocês. E assim... E hoje ele entende claramente. Super. E aí, quando a gente entrou no processo da Luísa, mais ainda, porque Ele tinha ele quanto entende na tempo, prática. desculpa, quando você entrou no processo? 2 anos e meio. Aí já tinha 2 anos e meio, aí vocês escolheram ter mais uma. Aí entrou no processo da Luísa e ele viu todo o processo dela. Então, pra ele é muito claro como é uma adoção agora, né? Porque é muito isso, né? Um filho ajuda o outro a entender no desenvolvimento, enfim. E a espera dele foi muito linda, né? Porque toda noite ele orava, Papai do Céu, quando a minha irmãzinha vai chegar? Aí às vezes ele falava, mamãe, eu acho que o Papai do Céu tá indo por outro caminho. Fala pra ele que é por essa rua que ele tem que entrar, tá demorando muito pra minha irmã chegar. Porque eu falei que o Pedro chegou com 2 anos e 2 meses de fila, a Luísa Manuela chegou com 4 meses. 4 anos e 4 meses de fila. 4 anos? A gente pegou pandemia. Porque você selecionou mais o sexo? Também. Hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, as crianças que ficam disponíveis para adoção são mais do sexo masculino, né? Também eu acabei colocando uma restrição por ser menina ali, digamos assim, mas em outras questões o perfil estava aberto. Então era de 0 a 4 anos, raça ou etnia indiferente. E os dois vieram bebês. Eu falo que assim, era o plano de Deus que eles vieram bebês, né? Porque tem crianças maiores, né, dentro da idade que eu coloquei, mas era pra ser Deus assim. quis a Luísa e quis o Pedro. Sim. Vamos fazer a próxima dinâmica? Daí eu conto essa outra coisa aí, porque tem um pouquinho a ver, tá? Então bora pra próxima dinâmica, que é a ordem da dificuldade. Ai, meu Deus. Bora. Na dinâmica ordem da dificuldade, eu escolho 5 palavrinhas e você vai posicionar elas pra mim. Fácil, intermediário e difícil. E é do seu coração. Pode pôr tudo no fácil, tudo no difícil, 3 no intermediário, aonde você se sentir bem. Qual você quer começar? Temos paciência, amamentação, aceitação, solidão e responsabilidades. Trouxe palavras que eu acho que envolvem muito, talvez um pouco do processo que você pode ter passado, assim. Então, por qual você quer começar? Aceitação. Qual? Fácil. Pra você, quando você diz aceitação, o que vem na sua mente? Aceitar o processo Que eu seria mãe por adoção. por adoção. Legal, foi fácil. Foi fácil, passei, né, por esse momento de entender como funcionava e depois eu entendi que esse era um caminho como qualquer outra mãe. Total, uma mãe Né? normal, exatamente. Próximo, qual você... Paciência intermediário. Eu quero falar sobre isso, inclusive, porque eu vi um vídeo da sua filha muito interessante. E você contou que quando ela estava na adoção, ela era uma criança que chorava muito. Muito, e ninguém acalmava, eu chorava muito. E quando você chegou, teve uma conexão, mas ela ainda chorava bastante, né? Porque Eu fui muita preparada novidade. psicologicamente, porque a assistente Já tinham social avisado. falou assim, olha, tem uma
criança no perfil, porém, eu vou te avisar, ela chora muito. Foi até falado, né, que falou com o pediatra, até para investigação com o neurologista, para entender por que daquele choro, E né, era muito porque mesmo. ela chorava muito, mas aí eu descobri que ela era PLV, então ela tinha alergia à que proteína dó. do leite de vaca. Então imagina, estavam dando um alimento que para ela era um veneno. Total. Ela tinha muita cólica, então até a gente descobrir foi um processo bem, bem complicado, mas agora ela só teve sorri. muita cólica também. Ai, que bom. Agora ela só sorri. Que ótimo. Bom, então por isso a paciência. E precisa de perder a paciência, porque querendo ou não, a gente ama muito, mas chorar o tempo inteiro tira a paciência de qualquer um. A mãe, tem que falar a verdade, a mãe também chega numa exaustão, né? É igual quando acorda à noite, né? Você tá naquele sono delícia, você ouve aquele choro e fala, ai. Paciência, tem que ter paciência. E você acha que foi mais difícil com ela do que com ele? O quesito paciência. Ah, eu Porque acho o primeiro filho também eu acho que foi com ele. foi mais difícil. Por quê? Ele foi pra casa no mesmo dia, vice. Imagina alguém te ligar e falar assim, ó, você espera, mas você não sabe quando vai vir. Eu não tinha nada, não tinha roupinha, porque eu não sabia se era menino ou menina, não tinha quarto, não tinha nada. Então, assim, ele chegou e eu tive que virar mãe assim, De um dia pro outro. de um dia pro outro. Então, com ele foi mais difícil, até paciência comigo mesmo, né? Digamos Nossa, assim. a gente deixa de ser uma pessoa pra ser outra, né? Um luto Exatamente. também, enfim. Próxima. Amamentação difícil. Acho que é difícil pra todo mundo essa, né? todo Será que pra alguém é mundo. fácil? Ai, eu tenho a Tatá Staniek, minha amiga, que Sei, faz sei. maternidade delas pra ela. Minha filha, super fácil. A única parte difícil pra ela é a pojadura, o descer do leite, Ah, que ela sim. sofre muito, que fica muito cheio e tal. Mas depois ela vai, Pega, que vai que vai. Queria eu. Delícia. Mas então a Luísa, por ter a PLV, você não amamentou. Então, eu falo difícil pelo processo, né? Eu achei, nossa, já amamentei uma vez, a segunda eu vou tirar de letra, o corpo tem memória, lá, né? E realmente, meu leite desceu muito rápido. Que bom. Ela ainda estava na casa de acolhimento, que ela teve um processo um pouco diferente, não veio pra casa rápido, né? Eu fiquei visitando uma semana. Então, eu fiquei me preparando. Desceu. Porque ela, assim que tava na maternidade, ela foi pra UTI. Ela teve um problema respiratório, provavelmente por causa do leite que ela tava tomando, que envolve, né, processo Envolve. inflamatório, várias questões. E ela ficou na UTI Nossa. por 30 dias. Inclusive, é uma história até interessante. Porque, olha como... Eu tenho que falar isso, gente. Claro, não, fala. não posso perder essa oportunidade, porque é bem legal mesmo. Eu orava muito, eu falava pra Deus assim, eu não posso estar com a minha filha agora, mas se ela já tiver nascido, esteja lá com ela no meu lugar. E eu comecei a sonhar com uma menina, uma bebezinha na UTI. Tem nos meus stories, inclusive, registrado, meus seguidores viram. Eu falei, gente, eu tô sonhando com uma menina na UTI, com respirador, e eu tô sentindo que é minha filha. Ai, vou chorar, é muito fácil. E assim, Deus falava comigo, ela já era minha filha, ela só não estava comigo ainda. E nas minhas orações, de alguma forma eu estava com ela, né? Só não tinha chegado o momento do encontro. E quando a assistente social ligou, ela falou pra mim, olha, ela chora muito, ela estava na UTI, você vai querer ela? E eu falei, Óbvio, você falou é assim. minha filha. Então eu falo que Deus já tinha me mostrado em sonho para que quando chegasse a hora de ela vir até mim, chegar até mim, eu não ter medo, porque outras pessoas disseram não para ela, mas ela tinha que ser minha. E por isso, né, que eu comentei que ela estava na UTI, então ela foi para UTI, teve um processo ali delicado de saúde. Quando eu aceitei, eu não sabia exatamente o que era. Mas eu falo, né, que Deus, ele prepara tudo. Nossa, e depois que ela veio pra gente. casa, a gente foi ali, né, eu me descobrindo como mãe dela e percebendo, e a gente descobriu que era o leite, que ela era alérgica, o olho, e ela tem uma reação que a gente chama de IgE mediado, o olho fechava, a garganta fechava, ela tossia sem Não, respirar, era e a forte. gente desesperado, meu Deus, e a gente descobriu que ela era PLV. Nossa, mas que história linda, né? Pensar que, tipo, como Deus calcula todos os nossos passos, né? Se ele não me mostrasse, talvez eu poderia ficar com medo, como outras pessoas talvez ficaram. Pensar. Ai, será que é ela? Ai, meu Deus, uma criança que veio da UTI, que eles não sabem ao certo O por que 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 ela é? chora, tá sendo investigado com o neurologista, sabe? Poderia assustar, com certeza. Solidão ou responsabilidade? Responsabilidade difícil. Difícil. E de ser mãe de 2, hein? Eu falo que a responsabilidade eu vejo como difícil, porque quando eu tava com o Pedro só, né?
eu trabalhava fora, trabalhava num banco, aquela loucura, e eu quase não vi o Pedro. Então eu chegava à noite, às vezes ele já estava dormindo, e eu falei, gente, meu sonho era ser mãe. Agora que eu realizei, eu não quero ficar longe do meu filho. A primeira palavra dele foi papai. Ai, meu Deus. E detalhe, viu, ó, Eliezer lá com a Lua, em casa é bem parecido. Eu vejo seus vídeos e fico assim, Eu vi Você viu a Luísa igualzinho o meu vídeo, por causa do colo, que vai pro seu chora e cai o dele. Você vê? Como que pode, né? Aí as seguidoras falam assim, Pri, você tem que dar graças a Deus que ela parece com você, porque veio pela adoção, mas a minha cara... É sua cara. Como pode? É porque foi Deus mesmo que desenhou, porque não tem explicação. Eu até comentei na sua foto, falei, gente, é a sua cara. É, muito parecida. Idêntica. É. Ninguém Assustador, diz, eu vou, assustador. sei lá, passear, né, em viagens e ninguém me conhece assim, não sabe da adoção. Não, nem... E fala, nossa, mas como ela é sua cara? Eu fico por dentro assim, pensando se ele soubesse a história. É. E a solidão? Solidão intermediário. Que às vezes vem, né, um sentimento de... Você tá com a família cheia, 2 filhos, marido, mas às vezes pode vir um sentimento de tô sozinha. Eu acho que na adoção, eu coloco solidão como intermediário, acho que muito mais pela espera, pelo processo de espera, de às vezes você se sentir só, sem o apoio das pessoas. Porque depois que a criança chega, pelo menos, né, na minha experiência, eu senti muito apoio de todo mundo. Mas antes as pessoas parecem que também têm receio, têm medo, não sabem, sei lá, será que eu vou amar essa criança? Então, eu acho que na espera eu senti um pouco disso, da solidão. Da solidão, de talvez ninguém entender o processo, ou talvez não levar a sério, né? Será que quanto tempo vai demorar? Será que vai dar certo mesmo? Sim. Né? E talvez medo de que você... De criar muita expectativa e demorar mais do que você estava esperando, né? Tem muitas questões, né? Vim aqui rapidinho que o nosso merchanzinho de hoje, BabyTube, é uma coisa que tem tudo a ver com o episódio, que é o nosso relactador. Mamães que querem adotar, já que o assunto é adoção, você consegue amamentar, claro, passando com o seu pediatra. Provavelmente pode ter uma medicação, mas o relactador vai ser o seu anjinho, se você tem esse sonho também. E não só mamães que adotaram, mas mamães que têm baixa produção de leite, mamães que passaram por situações emocionais que o leite secou. Pra você voltar a amamentar, o relactador vai ser um super amigo seu. Foi o que salvou a minha amamentação, pela saúde da minha filha. E eu decidi colocar na minha marca exatamente por isso, pra trazer mais esperança pra mamães que não conseguem amamentar, mas têm esse sonho. Então, o nosso relactador também vai ter um cupom aí de 10% pra vocês até amanhã. Sexta-feira, às 11h59, um cupom de 10%, desabafos 10. Então aproveita, tá bom? E assim, o nosso relactador é uma gracinha e já vem aí com uma quantidade dos tubos extensores pra vocês. E é esse potinho, que eu vou pôr até algumas fotinhos agora, que eu usei por muitos meses com a Lua. Chove aí nossa chefinha na tela, que eu usei com ela na amamentação e foi perfeito. Então, ó, é uma super recomendação pra você que tá precisando de esperanças pra amamentar. E é isso, bora voltar pro episódio. Aproveita o cupom. Tem uma ótima dinâmica pra falar um pouquinho sobre isso, que chama Aliviando Essa Mamãe. Falar uma coisinha pra dar uma aliviada na gente. Bora! Pri, você vai rodar 2 vezes a roleta. Aqui tem algumas coisas que eu acho que toda mãe já fez, mas às vezes não. Então você vai me dizer se vem alguma história na sua cabeça, que você já passou por isso, se fez ou não. Então bora, pode rodar. Vamos ver... Brigou com os filhos e se arrependeu. Ai, que mãe, né? Mãe vive na culpa. Então. Acontece, eu acho que, eu falo por mim, vou falar da minha maternidade aqui, e com certeza muitas vão dizer aí, eu acho que o grito, sabe quando você vê alguma coisa, às vezes você não tá perto e, Pedro! Aí você vê que ele se assusta, mãe, tipo, não era algo pra você ter dado esse grito, né? E aí você pensa, não, calma, respira, e fala, não, filho, vem aqui. Cuidado, se você mexer naquilo ali, você pode se machucar, e aí você fala com calma. Aconteceu isso comigo recentemente, a Lu ainda tem 10 meses, mas ela foi enfiar o dedo tipo assim, na extensão ligada com a luz do LED. E pôr o dedinho assim, e ela é arteira, filha. Ela sabe que não pode, ela ainda olha assim, ó. Eu sei. Sabe, não pode mais pôr. E ela faz mesmo. Daí ela foi, pegamos e ela, não! Porque, tipo, tava muita coisa ligada, fio. Eu falei, vai levar um choque. Daí eu fiz um não, daí ela olhou assim pra mim e deu, meu Deus, eu gritei. Foi muito sem querer, sabe? Então... É o desespero, acho que o pavor de algo... Dá algo errado, né? Machucar. E dizem que é pior, né? Porque se a criança tá num lugar assim que ela pode cair, você grita, ela pode se assustar e cair. Então a gente tem que, né, ir aprendendo a não gritar. Dias de luta, viu? Vai, vamos rodar mais uma vez.
chorou com algum tombo? Com certeza. Com a Luísa, recentemente, ela engatinhando assim. Normal, gente, ela tava engatinhando, não tinha o porquê. Ela foi, desequilibrou, porque eu acho que o bebê tem a cabeça, o peso da cabeça é maior. Ela deu uma desequilibrada, bateu a boquinha, sangrou, a boca ficou enorme. E eu não tava, eu tinha acabado de chegar do treino, tava tomando banho, não tinha como estar naquele momento. Mas assim, eu chorei porque eu Você falei... não tava lá? Por que eu não tava com ela? Por que eu fui treinar? Por que eu fui, né? E aí veio aquela culpa da mãe de querer ficar o tempo inteiro, colocar naquela redoma, se fosse possível, mas não é possível, né? Não, Faz parte. mas depois ficou tudo bem. Ficou bem. Mas a gente chora. Chora. Óbvio, a lua cai. Não sei se você vê os vídeos que ele posta, mas ele é super assim, nem liga. Vai caindo, levanta, sai andando. Mas Eu ele sou é tipo. também. Meu marido também, é coisa de homem. Ela tá aprendendo, ela vai cair, não tem problema. Eu falo, não, vai se machucar. Eu tenho um pouquinho de medo. E a lua agora começou a subir escada. Ai, meu Deus. Subir escada. Uma vez ele falou assim, não, tá subindo, eu vou ficar só aqui. Eu falei, você vai ficar aqui, ó. Tá doido? Escada é um perigo, se cair, né? Enfim. Mas acho que toda mãe também, um tombinho, parece que é um negoção, né? Dói mais na gente do que neles, né? Pois é. Boa. Agora, voltamos pra cadeira. Pri, eu ainda tenho muitas curiosidades sobre o tema pra te perguntar, mas antes, esse quadro Desabafo da Mamãe, antes de eu trazer as mamães presencialmente pra falar sobre os temas, os assuntos, as mamães me mandam ainda, podem mandar, tá? No e-mail, vídeos de desabafos do que elas estão sentindo, da forma que elas quiserem desabafar, conversar, o assunto que tá na cabeça da mãe que não sai, né? Que fica, enfim, sentindo aquele algo ali. Então, hoje é uma mãe que a gente vai assistir juntos pra dar um conselho pra ela aqui, que chama Tatiane, e vamos ver qual que é a questão dela. Trabalho na Cidade de Deus há mais de 10 anos. Mesmo trabalhando lá, mesmo me esforçando, meu marido também acorda cedo, trabalha e a gente não consegue oferecer uma escola boa para os nossos filhos, a gente não consegue oferecer um lazer. Eu nunca viajei com os meus filhos, a gente nunca conseguiu fazer uma viagem em família. Então, a minha questão agora é essa. Eu, como mãe, me sinto um lixo. Me sinto nada. Eu não tenho como resolver a situação. A minha dívida junto ao banco. Bom, Tatiane claramente ela passa por uma situação financeira que deve completamente comover a mente dela e ocupar mais espaço do que talvez deveria por falta da dívida, como ela comentou. E eu acredito que não é a minha realidade, eu tenho total consciência de todos os privilégios que eu tenho, não sei se a Pri pode dizer o mesmo, como é a sua situação financeira hoje, mas tem uma coisa que nós mães nos cobramos, é dar o melhor pros nossos filhos, né? E quando a gente não consegue dar o melhor que a gente espera conseguir dar, eu imagino que deva ser uma dor muito difícil. Sim. Eu sou filha, né? Sou a última filha de 5 filhos, então minha realidade na infância foi bem difícil. Na fala dela, né? Até me emocionei bastante em lembrar de momentos assim. Eu nunca tive uma festa de aniversário, né? Então hoje eu me sinto muito privilegiada e grata a Deus, né? Por conseguir oferecer isso aos meus filhos, né? E eu acho que para toda mãe é difícil, né, colocar a cabeça ali e pensar que queria dar algo, fazer algo pelo filho e não consiga, é bem complicado. E eu acho que o mais difícil provavelmente deve ser a pressão que a cabeça dela deve ficar o tempo todo, o tempo que ela quer ter de qualidade com os filhos, de se dedicar a eles, de ter momentos... Ela falou que ela nunca viajou, nunca fez um momento de lazer, mas às vezes até de ter um momento em casa mesmo, a cabeça dela tá tão preocupada em dar o melhor que às vezes você não consegue nem se concentrar ou viver aquilo ali, porque você tá tão triste, né, e tão focada naquilo que realmente Na dor. é totalmente compreensível, né, deve ser muito dolorido mesmo. Mas assim, se eu pudesse te dar um conselho, Tatiane, mesmo eu falando, eu sei que às vezes vai ser difícil fazer, mas é tentar ao máximo não se cobrar tanto. O depoimento dela é bem mais longo que esse vídeo, né? E ela comenta que ela tem 3 filhos, então eu imagino que deva ser uma pressão vindo, porque querendo ou não, a gente
às vezes faz uma coisa pra um, aí quando vem outro já não consegue fazer a mesma coisa pro outro. Então, assim, por natureza, a mãe com dinheiro ou sem vai se cobrar naturalmente e tenta ao máximo cuidar da sua saúde mental, da sua cabeça e os momentos que você tiver com os seus filhos em casa, na sala, no quarto, antes de dormir, mesmo que sejam momentos que talvez sejam simples e rotineiros, muitas vezes são os melhores momentos. Exatamente isso que eu ia comentar. Quando a gente pega a nossa infância na lembrança, o que marca a gente nem sempre está relacionado ao financeiro, Uma né? viagem. Né? Então se concentra em dar o seu melhor como mãe, dentro das suas possibilidades, dar muito amor, muito carinho e corre atrás, né? Claro, E que Deus você pode puder. abençoar sim e a sua vida financeira mudar, mas não foque no problema, né? Foque em dar o seu melhor, que com certeza as coisas vão caminhar bem. E talvez realmente focar no amor, né? Isso. No amor, no carinho pelos seus filhos. Se os seus filhos se sentirem amados, protegidos e seguros, você já tem muito mais do que qualquer outra coisa que o dinheiro poderia dar. Com certeza, quantas famílias a gente sabe, né, que às vezes tem uma condição financeira diferenciada. Aproveita o tempo de qualidade, aproveita os momentos com seu filho, que com certeza isso ele vai se lembrar e vai marcar a infância dele. Com certeza, né? E são tempos difíceis que, se Deus quiser, vão passar pra você, Amém. Tatiane. Amém. E agora, antes de ir pra última dinâmica, eu vou tirar as últimas curiosidades aqui que eu tenho, tá bom? Como eu quero adotar um dia com o Eli, eu já vou perguntar algumas coisas. Como que o processo, ele tem várias etapas? Perfeito. Vou falar os passos, pode ser? Isso, perfeito. Então, assim, o primeiro passo é você procurar o fórum mais próximo da sua casa, tá? Porque eles olham pelo CEP. Então, você vai lá e vai procurar a vara da infância e da juventude e vai falar, olha, eu tenho desejo de adotar. Eles vão te dar uma relação de documentos. Aí, nessa relação de documentos, você vai, né, preparar. Eu falo que é mais fácil do que financiar uma casa, sabe? Porque às vezes a gente pensa que é muita coisa e não é, né? Então, você vai separar aquela lista de documentos, vai entregar. O fórum depois vai começar a marcar algumas entrevistas. Então, você Demora tem uma... muito pra começar a marcar? Depende de cada fórum. Tá. É muito, assim, relativo mesmo, né? Mas o meu demorou um mês, já me chamaram. Tá. Então, aí você tem entrevista com assistente social, tem entrevista com psicólogo e você faz um curso que vai te ensinar como você tem que se portar com seu filho depois que ele chegar, né? Que a adoção não é caridade, porque muitas pessoas confundem. Às vezes falam, eu quero adotar, mas é porque ela quer fazer o bem pra alguém. E a gente fala, não, ele vai ser seu filho como qualquer outra criança, como um filho biológico. Então não é caridade, é querer ser família de uma criança, né? E é bem legal. Aí depois desse processo, você fica aguardando o juiz dizer se você passou por essa etapa. É uma etapa, de verdade, assim, bem tranquila. Eu conheço pouquíssimas pessoas que não foram aceitas, não foram habilitadas. E mesmo as que não foram, eles falavam assim, por exemplo, olha, acho que você não está preparada agora, verifica essa situação, depois você volta, né? Então, aí você entra na fila, né? A gente fala que é o positivo da gestante por adoção, é nessa hora, tô na fila de adoção, tô grávida. Positivo, tô grávida. E só que a gestação não é de 9 meses, às vezes. Só Deus sabe. E aí você entra na fila. No período da fila, é aguardar o telefonema mais esperado, que é quando a sua bolsa estoura. Que tá prestes a criança nascer. Né? E é isso. E eu gosto de falar, até pra quem tá assistindo, gente, que assim, antigamente era muito comum, só adota quem é rico. Às vezes eu ouço isso, se é rico, você adota. Não tem nenhuma exigência. Quem pode adotar? Sendo casado ou solteiro, qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar. Eles não exigem, por exemplo, uma renda mínima. Claro, a assistente social vai avaliar se a criança vai viver, né, num ambiente saudável, ter o mínimo possível, uma vida digna. Mas ela pode estudar em escola pública, não tem, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho que pôr em escola particular. Não tem essa necessidade, né? Eles vão ver se a casa é um ambiente acolhedor para uma criança, é isso que eles avaliam. Então, qualquer pessoa sendo maior de 18 anos pode adotar. E nem tem limite de idade, Vi. Não tem assim, 80 pra cima. Não tem também. Então, até uma pessoa de mais idade que desejar adotar também pode. Pode, muito legal, isso eu não sabia, tá vendo? Curiosidade. Uma outra curiosidade que eu tenho, e como que funciona esse processo pra essa guarda definitiva, assim, que você sente, que querendo ou não tem essa parte burocrática do Sim. filho, né? Como que funciona isso? É longo também o processo? Logo que a criança chega, a gente recebe uma guarda provisória para fins de adoção.
E a gente fica como se fosse num estágio supervisionado. Digamos que a gente ainda tem um contato com o fórum e eles querem saber se a criança está se adaptando a você, né? Porque a adoção é de ambas as partes, então dependendo da idade, a criança é até ouvida para saber se ela está acolhida, se ela quer se manter naquela família, é bem legal, é bem respeitoso. E depois desse estágio supervisionado, eles veem que a criança tá ok, já faz parte da família, tá tudo bem. Aí eles entregam a certidão de nascimento definitiva. E o mais legal que, assim, eu acho isso maravilhoso, é que na certidão de nascimento não tem nenhuma informação que aquela criança veio pela adoção. É uma certidão de nascimento normal, igual de qualquer criança. Então tá lá meu nome, tá o nome do Eliel, tá o nome dos avós maternos, dos avós paternos, normal. A adoção, você vai dizer para quem você quiser, para quem fizer sentido, né? Porque você não precisa matricular numa escola e dizer, olha, veio pela adoção, por exemplo. Não, então, isso é muito bom. às vezes era a minha próxima pergunta, um conselho mesmo para as mães que forem adotar, porque às vezes a mãe não é nem por mal, ela só não sabe qual é o melhor, como se comportar com esse fato, né? Às vezes pode falar para muitas pessoas, mas eu quero adotar, eu acho que eu não ficaria falando o tempo todo, principalmente na frente da criança, o fato de ser um filho adotivo, porque às vezes a criança talvez, ela pode entender que é um processo lindo, de muito amor, de muito carinho, mas pode soar com uma diferença. Sim. Nossa, por que ela fica falando o tempo inteiro que, ai, meu filho é adotado? Então, tipo, por quê? Tem alguma diferença? Tem uma diferença, mas que não cabe a nada. É um filho como se fosse um filho de sangue. E como que você recomendaria para uma mãe explicar para os filhos a vida dele antes da adoção, né? Porque, claro, que ela estava me explicando aqui no off, que você recebe um pouco de informação básica que você tem que ter sobre a vida biológica, né, dos seus filhos, mas como que você recomendaria para uma mãe se comportar com isso, assim, com a criança? Eu acho que um grande desafio na adoção é a curiosidade das pessoas, né? Então, quando você traz a preocupação aí de falar se é adotivo ou não, eu trago até uma dica para quem, de repente, não pense em adotar, mas que vá falar com uma família por adoção. Nunca fazer esses questionamentos, por exemplo, esse é o adotado? Né? Porque a criança se sente ali diferente. Ainda mais a criança do lado. Isso, e às vezes a criança junto. Por mais que a criança saiba da história dela, né, ela fala, aquilo não tem necessidade de acontecer. E eu falo que o processo de adoção, a partir do momento que ele é finalizado, a criança é filho. Filho como qualquer outro, tanto que na certidão não tem nenhuma marcação de que foi pela adoção. Né? Então, tem até uma vez eu fiz um vídeo com o Pedro que ele cantava, agora sou filho, só me chame de filho, adotivo não. E é isso, porque passou o processo, é filho, né? Exatamente. E eu até falo, né? Ele foi adotado, ele não é adotado. O processo de adoção já passou, agora ele é filho como qualquer outra criança. Exatamente. Né? Então, e sobre ele, né? A gente fortalece a criança no sentido de dizer, olha, por algum motivo, né, sua genitora, não teve condições de te criar, mas ela entendeu que você seria muito feliz ao lado aqui da mamãe, papai do céu mandou você pra cá, você foi muito esperado, eu esperei você por anos e anos, você foi muito desejado e aqui só tem amor pra você, né, fortalecer e entender que é um caminho diferente, né, que foi feito ali até a chegada à família dele, mas que também é uma família de muito amor. Mas enfim, pra finalizar, um presente pra você. Ai. Todas as convidadas dão um presente. Esse aqui, vou ser muito honesta, eu acho que é mais como um símbolo, assim, da sua coragem, do seu amor, do seu afeto, da sua determinação. E de tudo que você representa, assim, hoje na internet como mãe pros seus filhos, que eu tenho certeza que você é a melhor mãe pra eles. Mas eu chorar. Tenho certeza absoluta, só pelo que você possa, só por estar do seu lado. Eu sou muito de energia, assim, eu sinto a energia que você emana, positiva, de felicidade. E aqui, eu acho que, provavelmente, você me comentou que fez muitas amigas no processo de adoção também. Talvez seja um ótimo presente pra você doar pra uma delas, porque eu sei que vai fazer muito bom uso. E eu espero que você goste e que você também fez um bom uso, tá bom? Pode abrir se quiser. Que você fez um bom uso, eu também fiz. Ai, eu sei o que Acho que você já sabe. E talvez venha na sua mente alguma mamãe que possa estar passando por esse processo que você passou e vai usar bastante também. Ai, que lindo, relactador. O relactador, gente. Esse é o tal do relactador aí que
salvou a minha amamentação e fez possível a da Pri também. Sim, sim, com certeza. Vai ter uma mamãe especial aí que... Pra você escolher. Porque sabe, uma seguidora sua, né? Sim, Você tá sim, vivendo com isso. certeza. Obrigada, Vi. Obrigada a Representou você, bem meu a minha amor. maternidade. Que bom. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi muito emocionante, Pri. Obrigada por ter topado, por ter vindo. Tá? Manda um beijo pra sua família linda, pros seus filhos, pro seu marido, tá bom? E é isso, gente, ó. Um beijo e até o próximo!